Serão agora apresentados os últimos 4 projetos nomeados na categoria de melhor projeto. Esta sessão será moderada pelo Dr. Artur Vaz, Presidente da Assembleia Geral da APDH. É atualmente Administrador Executivo da Sociedade Gestora do Hospital de Loures, o Hospital Beatriz Ângelo. Foi administrador hospitalar nos hospitais da Universidade de Coimbra, Centro Hospitalar de Coimbra e IPO de Coimbra e assessor do presidente da ARS Centro. Foi também diretor-geral e administrador executivo do Hospital Amadora Sintra, Sociedade Gestora, Espírito Santo Saúde e Hospital da Luz. Foi também ainda presidente do Conselho de Administração do Hospital Fernando Fonseca. Dr. Artur, tenho a palavra. Muito bem, muito obrigado, boa tarde. Tenho muito gosto em estar aqui e agradeço muito à APDHP o convite que me fez. O júri é constituído pela doutora Ana Clara Silva, que é Diretora Regional das Políticas Públicas Integradas e de Longevidade do Governo Regional da Madeira, pela doutora Sofia Ribeiro, Médica de Saúde Pública, na Unidade de Saúde Pública do ACES Lisboa Central, e pelo professor Alexandre Rodrigues, professor adjunto da Escola Superior de Saúde de Aveiro, da Universidade de Aveiro. Esta mesa, esta terceira mesa, mesa 3, traz-nos 4 projetos. 4 projetos foram desenvolvidos um pouco por todo o território nacional, mas que estão concentrados na problemática da Covid, que efetivamente foi um acontecimento que aconteceu em 2020, mas que continua a marcar os nossos dias. Nós estamos hoje perante, dizem os peritos, a quinta vaga. No hospital onde eu trabalho já se nota, de facto, o crescimento dos internamentos e, portanto, todos os instrumentos que consigamos desenvolver para responder de uma forma capaz e eficiente a esta ameaça a todos nós, são naturalmente instrumentos que são úteis e que, para além da sua utilidade social, têm também a função de ajudar os profissionais que todos os dias, muitas vezes em condições difíceis, enfrentam esta pandemia. Eu queria passar já à apresentação do primeiro projeto, que é o projeto Delete Covid, que vai ser apresentado pelo Dr. Tiago Gabriel, do ACES Pinhal Litoral. O Dr. Tiago Gabriel é médico interno de saúde pública e desempenha as funções na Unidade de Saúde Pública no ACES Pinhal Litoral. Tem um mestrado integrado em Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa e tem o curso de especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Nova. Dr. Tiago, o palco agora é seu. Devo dizer-lhe que sou absolutamente rigoroso nos 10 minutos que vos foram dados a cada um para apresentarem os vossos projetos. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vou apresentar o projeto Delete Covid. Este projeto pretendeu dar uma nova estrutura e uma nova resposta no ACES Pinhal Litoral à maneira como estamos a abordar os casos positivos e os seus contactos, portanto, casos positivos a Covid-19 e os seus contactos. A pandemia Covid-19 em Portugal já teve diversas vagas. Este projeto situa-se na sua implementação durante a segunda vaga. Este gráfico está aqui para mostrar que nós pensámos o projeto num contexto onde está o círculo amarelo, mas só conseguimos implementá-lo numa situação epidemiológica bem mais agravada. E isso também foi um desafio extra para nós na sua implementação. Como é que isto surgiu? Portanto, nós identificámos vários problemas na resposta local no início da segunda vaga. Empiricamente, tínhamos a noção de que haviam alguns problemas. Depois fizemos, inclusive, um projeto piloto para tentar perceber melhor se essas suspeitas se confirmavam ou não. Identificámos 6 problemas principais. O primeiro, não é segredo nenhum, havia um grande atraso no rastreio de contactos por parte da saúde pública. Depois havia também divergência nas abordagens dos casos, apesar de haver documentos técnico-normativos nacionais que espelhavam como é que devia ser a prática. Havia ainda algumas divergências, principalmente nas avaliações das autoridades de saúde, também porque é uma doença nova e claro que havia essas dúvidas. Um grande volume de trabalho. Depois, o volume de trabalho, portanto, só um enorme número de casos confirmados.
Havia também muita duplicação de tarefas, principalmente onde a área da medicina geral e familiar e da saúde pública se sobrepunham um bocadinho, nomeadamente nos contactos que faziam com os utentes, que eram casos confirmados, porque depois de um lado havia informação A, do outro lado havia informação B, depois era necessário repetir algumas tarefas e, portanto, isso levava a um processo pouco eficiente desse ponto de vista. Havia muitas falhas no seguimento dos casos positivos, porque lá está, havia também um grande volume de trabalho e poucos recursos para o fazer. E também havia, curiosamente, diferentes níveis de desenvolvimento na resposta Covid-19. Isto é, alguns profissionais estavam muito motivados para fazer as tarefas, outros nem tanto, e, portanto, nós partimos com este contexto para tentar resolver estes problemas. De facto, o grande desafio, o nosso ponto de partida era como é que nós chegamos, então, a todos os casos confirmados e os seus contactos, alocando os recursos para a resposta Covid sem prejudicar a atividade assistencial normal, que, como sabemos, esteve prejudicada durante os primeiros meses da pandemia e que os seus efeitos ainda se estão a sentir e ainda se vão sentir durante alguns anos em termos de resultados em saúde que não vão ser bons por causa de programas de rastreio que não foram implementados e tudo mais. Então, qual é que foi a nossa solução proposta? Nós criámos a equipa que chamámos a equipa Valor 19, a equipa de vigilância, ação local, orientação e rastreio da Covid-19. A ideia é simples. Tínhamos uma carteira de profissionais de saúde do nosso ACES, profissionais das mais variadas competências, médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos de saúde mental e higienistas orais, e constituímos esta carteira com um número adequado à nossa população. No nosso caso, eram 50 profissionais. E conforme as necessidades epidemiológicas e de resposta que teríamos que dar a dado momento, então esses recursos eram canalizados para a equipa Valor 19, que essa própria equipa tinha uma dinâmica muito singular, e, portanto, centralizámos tudo o que era funções e de abordagem aos casos e contactos da Covid-19 nesta equipa Valor 19. Portanto, a ideia era reorganizar um pouco as respostas das unidades do ACES, que estavam todas um pouco sobreponíveis na questão do Covid e estavam também um pouco condicionadas devido ao trabalho que estava inerente, e tentar compartimentalizar estas respostas. Primeira resposta à Covid-19, como já disse, nesta nossa equipa, e depois libertar as unidades, tanto a saúde pública como a medicina geral e familiar, e também as outras unidades com PU-ACES, para desempenharem elas próprias as suas tarefas e, no fundo, remarmos todos para o mesmo lado da mesma maneira, de uma perspectiva muito mais estruturada. A Valor 19 apresenta uma grande eficiência, muito fruto da sua flexibilidade enquanto equipa, desta capacidade de contrair ou expandir conforme as necessidades, associada também a uma grande produtividade, com um alto grau de diferenciação nas tarefas Covid, que foi uma grande preocupação nossa tentar ministrar formação para os profissionais que compunham a tal carteira, para que todos estivéssemos a fazer as coisas da mesma maneira. Uma grande multidisciplinariedade nos seus profissionais, o que também se traduziu num aumento da acessibilidade, porque certos profissionais tinham competências em áreas que, tradicionalmente, aqueles que estavam a fazer as tarefas Covid não tinham, e isto permitiu-nos aumentar a acessibilidade de certas populações tradicionalmente de difícil acesso, como, por exemplo, as populações migrantes. E depois também pauta-se por um alto grau de qualidade, uma organização que é auditável, assente num sistema de informação robusto e com uma base em boas práticas. Em termos de resultados, nós tivemos muito bons resultados, cumprimos quase todas as metas a que nos propusemos. A única que não conseguimos, e era uma meta de facto muito difícil de conseguir, era a realização dos inquéritos epidemiológicos nas primeiras 24 horas, que pelo volume de trabalho e de casos na altura não nos foi possível. No entanto, conseguimos compensar isso e temos ali um indicador das primeiras 72 horas que conseguimos cumprir relativamente à realização dos inquéritos. Em termos de impacto na população, nós tínhamos um grande número de inquéritos epidemiológicos pendentes quando começámos a trabalhar, tínhamos 2.600 e em 3 semanas conseguimos baixar para 18. Portanto, esta foi uma das grandes nossas vitórias. Depois, a incidência cumulativa nos 14 dias anteriores na nossa zona era em fevereiro 1.555 por 100 mil habitantes, isto casos de infecção, e depois no final de março o valor já era de 85 por 100 mil habitantes. Portanto, uma grande redução na incidência cumulativa. Temos a noção que o nosso projeto não é o único responsável por isto, e ainda bem, nomeadamente as campanhas de vacinação tiveram um papel também tremendo para baixar esta incidência cumulativa. No entanto, também pelo feedback que tivemos, fomos grandes contribuintes, pelo menos no nosso local, para baixar este indicador. Depois, a tal criação de canais de comunicação com as populações migrantes que tínhamos estabelecido com os tais profissionais permitiu-nos também detectar precocemente as infecções, e isto também foi muito importante, porque estas populações também são de difícil monitorização, e aqui tínhamos um canal de comunicação aberto para detectar.
Depois, um aumento de produtividade também associado a uma maior quebra de cadeias de transmissão, o que contribuiu para a retoma precoce da atividade assistencial, tanto da medicina geral familiar como da saúde pública e não só, também das outras unidades. Claro que esta dinâmica não teria sido possível sem a criação de um sistema de informação que pudesse sustentar tudo isto. O sistema de informação é alojado numa base de dados, foi feito com base em ferramentas que já eram disponibilizadas, como o Power Apps e o Power Automate. É adaptado à nossa realidade local, permitiu automatizar uma série de tarefas, reduzindo o tempo despendido a fazer cada uma delas, permitiu ainda colher várias variáveis de interesse para fazer o diagnóstico epidemiológico mais preciso. Conseguimos implementar também o sistema de auditorias automáticas, o que permitiu ter dados de boa qualidade que, até à data, já conseguimos publicar 2 artigos com recurso a esses dados, um na Nature Scientific Reports e outro no Journal of Mathematical Analysis and Applications, no início deste ano. Para terem aqui uma noção de outras funcionalidades desta nossa aplicação, um pouco à semelhança do que acontece no Trace Covid, se bem que esta é mais adaptada à nossa realidade local. Temos o BI do utente, com várias informações pessoais, as suas comorbilidades, se tem testes e qual é a data e o resultado dos testes, a caracterização da exposição, permite-me dar altas, permite-me emitir declarações de isolamento profilático automaticamente. Portanto, é uma aplicação que nos permitia fazer muita coisa. Outra das coisas que conseguimos automatizar também e poupar muito tempo foi a fazer o boletim epidemiológico, que era algo que nos era requisitado pelos nossos parceiros da comunidade várias vezes, portanto, a dada altura passou a ser todos os dias, não é? E, portanto, isto era um sistema que foi automatizado e ia beber a informação da nossa base de dados e era criado automaticamente e enviado também automaticamente. Portanto, isto também permitiu poupar muito tempo e tornar muito eficiente este processo. Outro instrumento também absolutamente fundamental na investigação epidemiológica, a georreferenciação, portanto, foi também algo que conseguimos automatizar. E outra coisa que também tivemos atenção foi, sendo o Trace Covid a plataforma por excelência de gestão de casos portanto, de Covid a nível nacional e dos seus contactos, aquilo que pretendemos fazer na altura foi, sabíamos que o Trace Covid tinha uma série de sistemas de informação onde recolher informação que nós não conseguíamos ter acesso, mas conseguimos ter acesso ao Trace Covid. Então o que fizemos foi retirar listas do Trace Covid de tempo a tempo e comparar com a nossa base de dados para garantir que nenhum caso nos escapava, nem nenhum contacto, naturalmente. O que se alcançou, e termino com isto, então conseguimos uniformizar os procedimentos no âmbito da Covid-19, tivemos um aumento da produtividade também fruto da automatização dos processos e atividades demorosas e repetitivas. Conseguimos implementar um sistema de auditoria para garantir a qualidade dos processos. Melhorámos a qualidade e a integridade dos dados recolhidos. Houve, por esta nossa ação, um alívio sobre os cuidados de saúde primários, permitindo um aumento da atividade assistencial, não só um aumento em frequência, mas também um aumento da sua qualidade, porque já não estavam condicionadas por este contexto. Houve um reforço das atividades de prevenção da doença e promoção da saúde, também por este alívio sobre os cuidados de saúde primários e das outras unidades que compõem o ACES. Houve uma melhoria do diagnóstico de situação, o que permitiu, entre outras coisas, otimizar o planeamento das intervenções comunitárias. Aumentou-se a acessibilidade aos cuidados de saúde, não só das populações migrantes, como já referi, mas também de uma população que foi difícil, em certos sítios, de atribuir responsabilidade, que eram os utentes a médicos de família. Portanto, estes utentes, quando ficavam positivos, às vezes a responsabilidade era difícil de atribuir e, portanto, nós também, a equipa, conseguiu ficar com eles. E criámos, no fundo, um modelo de organização para uma estrutura que oferece uma resposta em larga escala, que é replicável seguramente em ACES, porque nós aplicámos o nosso e a estrutura orgânica dos ACES é semelhante, e sustentável, porque a partir do momento que temos uma equipa que tem uma formação já, portanto, ministrada em Covid-19 e que está pronta, é uma questão de arranjar o espaço e os computadores e também com os documentos de organização interna que já fizemos, está pronta a funcionar. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, Dr. Tiago Gabriel. Queria dar-lhe os parabéns porque fez aqui uma demonstração evidente que a autonomia das instituições é um valor que deve ser prosseguido, porque tem benefícios como este que acabou de apresentar aqui. E passávamos à apresentação do segundo projeto, ABC Covid-19, que vai ser apresentado pelo professor Nuno Marques, que é presidente do Conselho Executivo do Centro Académico Clínico Algarve Biomedical Center, é professor convidado do mestrado integrado em Medicina da Universidade do Algarve,
responsável pela Unidade de Acreditação de Qualidade do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e membro do Conselho Executivo da Comissão de Avaliação de Tecnologias da Saúde do Infarmed, para além de ser ainda coordenador da Unidade de Farmacovigilância do Algarve e Alentejo. Sr. Professor. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu vou-vos apresentar um projeto que é de um centro académico clínico que une a Universidade do Algarve e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e que nós temos estado a desenvolver desde o início da pandemia. Ele chama-se ABC Covid-19. Este projeto começou, portanto, arranjando soluções desde logo para, portanto, as dificuldades que nós tínhamos. E no, portanto, início, uma delas foi que o SNS 24 não tinha equipas suficientes e era necessário uma solução alternativa, e com os alunos da Faculdade de Medicina dos últimos anos e com alguns dos enfermeiros disponíveis, o que nós fizemos foi, portanto, criar condições para termos um call center a funcionar com este staff em Faro e, portanto, estendemos depois e temos hoje em dia, desde, portanto, meio do ano passado, em funcionamento um call center em Braga, um call center em Gaia, um call center no Porto, em Lisboa, na Covilhã e em Faro, dando uma resposta ao SNS 24, na qual, no seu pico em dezembro do ano passado, tivemos cerca de 2.000 estudantes e, portanto, enfermeiros a trabalhar. Digo já que à data de hoje temos cerca de, portanto, 800 espalhados nestes 5 postos a fazerem atendimento, garantindo os tempos de resposta do SNS 24. Depois no início da pandemia logo não havia meio do transporte vírico, ou seja, nós tínhamos naquela altura zaragatoas secas disponíveis, mas não, portanto, havia meio. Nós temos um laboratório de investigação que tinha essa capacidade, pedimos a receita ao INSA, replicamos e passamos a ter meio disponível, partilhamos a receita a todos os centros de investigação do país e o país passou a ter meio disponível para que pudessem existir testes. O mesmo no sábado não havia, usamos a receita da portanto, MS e passamos a fazer, portanto, o sábado. Na fase a seguir faltava-nos o resto, os aragatoas, que não tínhamos aragatoas. E então temos as nossas equipas a tentar alternativas, usando impressoras 3D, usando uma startup lá de baixo que ainda fez algumas e que foram aprovadas, que são aquelas que vêm ali de alumínio, e em que basicamente o que nós tínhamos foi que passamos a dar com estas uma resposta para a região do Algarve e algum do Alentejo, mas isto era uma startup, não era possível escalar rapidamente em parceria com o Instituto Superior Técnico e com uma empresa de cotonetes do norte do país, portanto, Hidrofera. Portanto, encontramos uma solução e o país passou a ser dotado da capacidade de ter estas, portanto, zaragatoas disponíveis. No início do Covid tínhamos muita informação, mas não estava organizada. Alguns dos estudantes, orientados por 2 colaboradores, professores da faculdade, criaram esta plataforma ICAM, que todos os dias emitia meia página do que tinha acontecido, de novidades daquele dia e, portanto, era mandado por e-mail e por SMS a todos os clínicos da zona. De seguida, era necessário, portanto, arranjar outras formas de colheitas. Isto aqui também foi logo no início, em articulação com a própria, portanto, RS, porque as urgências do hospital estavam a começar a estar entupidas com doentes para irem fazer testes. E então, no estádio Algarve, retirando do perímetro hospitalar, criamos um drive-thru de forma a que, portanto, a nossa equipa, que vem ali alguns dos elementos, fazem e colhem testes, que ainda à data de hoje colhem lá os testes, portanto, que são pedidos pela saúde pública, até porque o laboratório da saúde pública é do outro lado da rua, portanto, é muito fácil entregar as amostras lá, portanto, ali no estádio. Dizer-vos que também tínhamos ali, houve uma fase em que era muito difícil fazer testes, que não tínhamos kits.
O nosso laboratório, que é de investigação, tem uma grande capacidade inventiva e, portanto, basicamente, o nosso, em conjunto com o do IMM, com kits diferentes, desenvolvemos a capacidade de ter outro tipo de kits, que eram kits manuais, não eram os kits de marca que nessa altura não havia no mercado disponíveis, e no espaço de uma semana passamos a ter a capacidade novamente para termos testes no país. Este laboratório tem feito muitos testes para, portanto, lares, na colheita dos testes dos funcionários dos lares, em conjunto com, portanto, a restante academia, e tem também participado e colhido todos os testes da saúde pública do Baixo Alentejo. À data de hoje, posso dizer-vos que já foram ali feitos 250 mil testes naquele laboratório e que estão hoje, à data de hoje, a fazer 1000 testes dia. Temos também, portanto, participamos logo e viu-se logo que os lares era fundamental. Desenvolvemos capacidade de acompanhar os lares, de ajudar na implementação de circuitos e, ao mesmo tempo que estávamos a fazer os testes, portanto, nestas alturas fizemos, nesta fase inicial, o Algarve, o Baixo Alentejo e o Alentejo, portanto, litoral. Mais tarde fizemos uma zona ainda mais larga, com, portanto, a Península de Setúbal e Porto Alegre, e estamos à data de hoje, estão a ser iniciados hoje, iremos estar também noutras zonas do país onde há déficit a partir de hoje a fazer testes em lares, nomeadamente Bragança, Viseu e a Guarda. Basicamente encontrando as soluções onde há dificuldades. O mesmo feito relativamente às creches, onde também fizemos testes e ajudamos também. Temos uma base, o Estádio Algarve foi transformado numa base para dar a resposta a tudo isto e onde estas equipas estão, portanto, ainda hoje. Depois, era necessário apoiar as comunidades desfavorecidas. Tivemos, portanto, alguns alunos nossos que foram aos bairros que as entidades da segurança social dos municípios identificaram, portanto, ensinar na prevenção, levar alguns alimentos, arranjar forma de, nas alturas mais difíceis da pandemia, nós termos uma resposta e, com isto, ganharam este prémio. Eu participo da rede das autarquias participativas. Era necessário não esquecer os outros doentes e criamos uma plataforma que ainda está a funcionar hoje em dia, Clinic, que é completamente gratuito e onde os especialistas arranjam uma resposta em 24 horas para a questão que as pessoas colocam. Isto foi desenvolvido pelos alunos da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas do Algarve também, e obviamente o ABC tem estado no apoio destas medidas todas. Fizemos um estudo serológico com, portanto, a Fundação Champalimau logo o ano passado e este ano repetimos nos lares de uma outra forma, que foi um estudo já após a vacinação. Ajudamos a montar drives e walks em vários sítios destas zonas onde estávamos a fazer testes, mas também em muitas outras autarquias, mostrando de forma clara que tudo aquilo que nós temos feito é replicável em qualquer sítio. Nós temos para isto tudo manuais e entregamos gratuitamente a todos eles e ajudamos, portanto, a montar. O ano passado também, no início do ano letivo, foi fundamental irmos às escolas, ajudá-los, ajudar a montar circuitos, a ajudar como é que devem fazer. Tivemos no Algarve em 2 municípios, no Baixo Alentejo em 10, e isto foi uma grande ajuda para, portanto, as comunidades escolares saberem do ponto de vista prático e atribuímos-lhes, portanto, um selo com as autarquias de escola segura. Depois, posteriormente, abrimos, juntamente em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, dentro do programa do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, a linha Covid Lares, que faz um atendimento 24 horas por dia, que ainda está hoje a funcionar. Já, portanto, atendeu milhares e milhares de chamadas dos lares, retirando dúvidas e faz uma coisa que faz as pontes entre a saúde pública, os lares e a segurança social, havendo ali alguém que só fecha o caso quando ele está mesmo encerrado. E isto foi muito útil em muitas alturas da pandemia e ainda está útil hoje e está no estádio Algarve também. Com isto tudo, ganhamos o prémio, portanto, da Fundação Manuel António da Mota,
com este projeto Covid. Dizer-vos que, obviamente, isto não acabou aqui. Começamos também na formação dos auxiliares dos lares. Posso dizer-vos, e atualizei os dados há minutos, que já estão neste momento formados 805 funcionários de lares, em vários lares, de forma a, portanto, a saberem como é que vestem e despem EPIs, como é que levam as mãos, como é que devem ou não devem respeitar os circuitos e, no final, recebem um certificado do curso que fazem connosco, porque ele tem avaliação. A parte prática é feita lá nos lares onde eles estão, com, portanto, a nossa equipa a ir lá. E implementamos, entretanto, a plataforma Supera. A plataforma Supera é uma plataforma que, basicamente, e eu já vos mostro a seguir, faz uma gestão também da patologia respiratória nos lares, emitindo alertas que dá para Covid, mas não apenas Covid. Em termos de sustentabilidade, o próprio projeto em si foi sustentável. Fechamos o ano de 2020 com, digamos assim, com capacidade de, portanto, investir em novos projetos de investigação com proveitos de 2,3 milhões de euros. Esta plataforma Supera é algo que está hoje em marcha e era aquilo que eu vos estava, portanto, a dizer há pouco, mais um projeto ABC Santa Casa, que é do programa do Ministério do Trabalho. Basicamente, com isto, nós enviamos aos lares todos oxímetros, que todos agora no país têm, portanto, oxímetros gratuitos, 2.400 oxímetros que foram mandados, o último foi na sexta-feira passada, e eles inscrevem-se ali, aquilo avaliam 4 ou 5 parâmetros muito simples e dá logo alertas automáticos dizendo se eles devem ligar para o SNS 24, o INEM, ou se está tudo bem. Portanto, a nossa máxima foi esta no Covid. Temos uma complicação, problema, temos que ter uma solução e isto, obviamente, cria uma oportunidade de termos uma nova solução e uma mudança de práticas. Muito obrigado pelo tempo. Muito bem, muito obrigado. Agradeço-lhe a gestão criteriosa do tempo que fez e, eventualmente, este projeto deveria chamar-se ABC até Z, porque tem uma multiplicidade de soluções e de ferramentas, de facto, que praticamente esgota aquilo que é possível fazer-se em torno de uma patologia como esta. Eu passava de imediato à apresentação do terceiro projeto, Via Verde Covid Ambiente Escolar, que vai ser apresentado pelo Dr. Diogo Queiroz e Almeida, que é mestre em Medicina e mestre em Engenharia Industrial e Gestão e doutorando em Saúde Pública, na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, sendo interno de formação específica de saúde pública. Sr. Doutor, o palco é seu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para vos repetir uma história, uma narrativa que vocês já conhecem. Isto tudo vem na gênese do Via Verde Covid Ambiente Escolar. Passamos pelo Covid e passamos por uma particularidade que, olhando para trás, é fácil identificar. Ondas, haverá mais. Esta, em particular, foca-se nas crianças em idade escolar. Ora, nós vamos gerindo e jogando e tentando nos adaptar, exceto quando há algo disruptivo, neste caso, o nosso catalisador. Uma breve introdução. Sabem o que é um Never Event, geralmente associado ao contexto hospitalar, mas que, se não está definido no âmbito da saúde pública, bem poderia estar. Estamos nós ainda em capacidade de resposta máxima e temos conhecimento pela comunicação social numa escola de Matosinhos de um caso Covid, que não há comunicação. O que é que se passa? Basicamente, a nível local, os casos são reportados à residência do caso. Ou seja, tínhamos um miúdo que andava numa escola de Matosinhos, mas provavelmente residia noutra área. Foi um problema que tínhamos que resolver no imediato. Ora, sendo um problema que temos que resolver no imediato, poderíamos recorrer às ferramentas de planeamento em saúde. Mas estamos a gerir uma pandemia. Não estamos sentados tranquilos num gabinete. Portanto, este modelo de planeamento não se adapta. Portanto, adaptamos outras máximas, fail often, fail fast. Começamos a criar e a mexer. E entramos para perceber exatamente o que é que nos está aqui a afligir. Bom, com o início do ano escolar, além destes eventos que não podem acontecer, tínhamos comunicação a entrar por todos os canais, e-mails, chamadas, pessoas que vinham à unidade, tínhamos fontes de informação diversas, desde professores, pontos focais, pais, tínhamos uma disrupção do serviço e, acima de tudo,
não era bem informação, era ruído na maior parte dos casos. Tínhamos que resolver. Portanto, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos? Identificar de forma mais rápida e o mais abrangente possível todos os casos no Conselho, independentemente da área da residência. Queríamos que a informação que nos chegasse que fosse concisa e que fosse útil. Facilitava-nos a nós e aos outros a comunicação. Diminuir o ruído e perceber quais destes casos é que, de facto, implicavam uma intervenção muito célere e quais é que eram uma aflição para algumas pessoas, mas que, na prática, em termos de saúde pública e de gestão de casos, não se refletiam numa abordagem necessariamente tão agressiva. Desenhamos uma solução. Pegamos nas mãos na massa e, para isto, claro que temos que nos articular com as pessoas que lidam mais connosco fora da saúde, a educação. Bom, em primeiro lugar, profissionais não de saúde, documento máximo neste caso, norma 15. Não vamos pedir aos professores para lerem e para conhecerem isto. Tivemos que facilitar, fluxograma, explicar muito concisamente o que é que se passa, o que é que não se passa, e isto será a nossa provável abordagem de atuação. Enviamos, fomos falando, estão formados, estão capacitados a perceber o que é que se passa. Não chega, mas é um primeiro passo. Continuamos a iterar. Ora bem, nós podemos saber as coisas, mas não vamos atuar. Não. Passo 2. Estão formados, criar uma ferramenta que nos permitisse auxiliar o próprio ponto focal ou o professor a ir acompanhando a informação que era necessária e dar uma provável resposta, uma provável forma de atuação. Isto foi o nosso segundo passo. Um formulário simples de preenchimento adaptava-se ao professor ou ao ponto focal. Começava assim, o professor tinha alguma informação, percebia que isto era uma resposta não definitiva, provisória, nunca nos poderíamos descartar desta avaliação, e no fim, dependendo do tipo de informação, ou seria para preparar a informação para nos enviar, ou então seria para tranquilizar, a situação seria avaliada, mas que à partida não teria que ficar demasiado alarmado. Isto, um formulário, mas duas questões. Um formulário não dava um comprovativo ao professor e também internamente implicava-nos abrir sempre formulários. Portanto, queríamos otimizar. Mais um. Ou seja, nesta fase, o que é que nós precisávamos? Primeiro, de dar um comprovativo aos professores que realmente submeteram um formulário, porque senão poderiam ter problemas internos. Não há comprovativo, como é que sabem que é para inserir 2 vezes, 3 vezes, poderia ser uma preocupação. E nós também teríamos sempre que abrir o formulário e perceber pelo tipo de resposta o que é que queríamos fazer. Não. Automatização. O professor recebe uma resposta, um comprovativo automático, e nós internamente recebemos um e-mail com a priorização do caso. Vai ser para intervir na escola. Possivelmente será para intervir na escola, ou então, à partida não será para intervir na escola, mas sempre pendente de uma avaliação. Isto é a informação que o professor recebia, comprovativo, foi submetido. Isto é a informação que nós recebemos. Caso escolar, neste caso, de alta importância, poderia ser de baixa importância. Agora, nós não estamos no topo da árvore a decidir o que é melhor. Isto foi um trabalho colaborativo. Colaborativo internamente, perceber o que é que precisávamos, o que é que não precisávamos. Colaborativo externamente, falar com os professores, perceber que dificuldades é que tinham, o que é que não estava claro, que termos técnicos é que tínhamos que utilizar, que não seriam próprios da nossa parte, mas até da própria educação. E perceber as particularidades. E depois disto, ensinar, educar, condicionar. A partir daqui, colaboração também com as UCCs, que conhecem melhor o terreno que nós. Colaboração com a autarquia. Nós temos parceiros no terreno que nos podem auxiliar na divulgação e na adaptação de ferramentas. Portanto, tudo isto acabou por envolver uma data de parceiros. Isto aqui foi a articulação que tivemos com um dos vários professores e com as várias sugestões que nos deram de como melhorar e como tornar mais inteligível e mais funcional esta ferramenta. Ora bem, em termos de qualidade, isto foi a dia 3 de novembro, já tínhamos tido 679 submissões, em 3 casos houve erros. E erros que nós tentamos corrigir de forma célere, percebemos que iam acontecer, mas que implicavam uma nova validação do utilizador. Soubemos no momento, condicionamos. Para vos dar uma noção da preocupação, hoje tivemos 10 entradas no formulário, ontem tivemos 6. Ontem, das 6 que fui eu que estive no local, 2 delas eram não residentes de Matosinhos. De outra forma, ainda não teríamos sabido da situação e não teríamos atuado. Em termos de equidade, neste caso, é só uma questão de divulgação pelas diferentes instituições. Fomos aumentando o nosso círculo e fomos relembrando. Em termos de efetividade, é quase automático e só aconteceu uma vez da avaliação não ser concordante e isto depende justamente, os profissionais de educação não são necessariamente profissionais de saúde, não têm que ir tanto ao meandro. E eficiência, isto são ferramentas que estão instaladas. Nesta fase, o conhecimento técnico que é necessário é 0, porque a parte mais complexa já está, e tudo em contas que já eram existentes. Em termos de originalidade e inovação, em termos de comunicação com os parceiros, foi uma coisa nova. Foi a primeira vez que, pessoalmente, ouvimos falar de uma ferramenta de, chamamos de notificação, entre aspas, feita por profissionais fora da área da saúde. Em termos de sustentabilidade,
Isto foi migrado para o e-mail da USP de Matosinhos, portanto, já não depende de uma conta individual, quer dizer que qualquer profissional que saia é irrelevante que o sistema vai ficar a funcionar. Não temos tido problemas desde janeiro. Quando são preciso fazer pequenas alterações, não é preciso ir ao core do sistema, portanto, é muito fácil. O impacto na população de alvo. Primeiro, impacto sentido, mas não mensurável. As pessoas claramente ficaram felizes, isto foi para agora aqui um bocadinho. Facilitou imenso a vida e o nosso trabalho em termos de gestão de pandemia. Claro que também tentamos perceber externamente, junto dos professores e internamente, junto dos nossos profissionais, qual é que foi a satisfação com o sistema. Foi esmagadora a maioria dos profissionais, quer externos, quer internos, que ficaram satisfeitos com este sistema. Em termos de articulação e complementariedade, em primeiro lugar, aqui a parceria com as UCCs, que nos conseguem promover e conseguem ajudar a identificar algumas nuances de escolas mais particulares. Em termos de replicabilidade e transferibilidade, ainda também a tocar neste ponto. Tivemos uma reunião no Departamento de Saúde Pública da ARS Norte, no dia 15/3, juntamos vários elementos de várias USPs focados na saúde escolar, para pegar nesta ferramenta, tentar melhorar mais e tentar divulgar pelas unidades que pudessem ter interesse. Tornar isto transversal à região. De 24 unidades, 13 implementaram este sistema. Ou seja, isto é a versão da ESP, que depois era muito fácil, era duplicar e recebiam também o flow para instalar, era automático o processo, e receberam um manual de instalação para o caso de não terem ninguém disponível que pudesse ser mais ágil informaticamente. Agradeço-vos a vossa atenção. Alguma dúvida, podem me contactar. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Dr. Diogo. Estão a ser todos exemplares na gestão do tempo que vos foi concedido. Seria bom que o exemplo destes 3 projetos que já vimos e certamente do último que vamos assistir a seguir fosse de facto replicado, porque quem conhece do negócio é que sabe quais são as melhores soluções para os problemas que esse negócio apresenta. E o último projeto a ser apresentado chama-se A Importância da Multidisciplinaridade e da Adaptabilidade nas Equipas de Resposta à Pandemia da Covid-19 no Alentejo Central. Vai ser apresentado pela doutora Vera Leal Pessoa, médica interna de saúde pública do ACES Alentejo Central. Doutora. Antes de mais, boa tarde a todos os presentes e boa tarde também a todos os colegas que estão, peço desculpa, que estão a ver-nos à distância. Como o Dr. Artur disse, vou apresentar o projeto intitulado A Importância da Multidisciplinaridade e da Adaptabilidade nas Equipas de Resposta à Pandemia da Covid-19 no Alentejo Central. Acrescentar que fui responsável pela gestão da pandemia da Covid-19 na Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central de março de 2020 a abril de 2021, a altura em que foi implementado e continua a ser aqui implementado este nosso projeto. Acrescentar que... Peço desculpa. Estamos a clicar no verde e não está a avançar. O principal desígnio do nosso projeto foi, então, por forma a quebrar a cadeia de transmissão da forma mais atempada e efetiva possível, agilizar aqui o plano de estagem de acordo com as necessidades de estagem identificadas pela Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central. A minha apresentação passará por responder primariamente a estas 6 questões: o quê, porquê, quem, quando, onde e como. Posteriormente farei aqui uma breve descrição das atividades diárias das equipas de estagem móvel e da Unidade de Saúde Pública e, por último, considerações finais e uma mensagem que gostaria que todos levássemos para casa. Dando aqui a resposta à primeira questão, o quê? Portanto, quando nós fizemos a nossa candidatura, nós tínhamos que incluir o nosso projeto em 6 dos subtemas da 14ª edição do Prémio Boas Práticas em Saúde. Nós acabámos por selecionar o tema da qualidade e segurança do doente. Eu peço desculpa, mas assim não vai ser muito fácil.
apesar de que os outros subtemas, todos eles acabam por tocar no nosso projeto de implementação, portanto, a transformação estrutural e organizacional necessariamente necessária para a execução deste projeto, porque tivemos que reorganizar recursos, tivemos que reorganizar serviços. Os profissionais de saúde, que foram um dos principais pilares aqui do nosso projeto, com o cidadão no centro. As tecnologias de informação e digitais, também aqui como elemento facilitador para dar persecução ao nosso projeto. O acesso do cidadão, incluindo os grupos vulneráveis e de risco, que também foi um dos maiores ganhos do nosso projeto, e já vão perceber porquê. E também aqui a prevenção da doença e a promoção e proteção da saúde. Dando resposta aqui à questão do porquê. Portanto, este projeto surge perante a necessidade de responder a uma emergência de saúde pública, segundo o princípio do testar, seguir, rastrear e isolar. Portanto, nós temos uma emergência de saúde pública nas nossas mãos, precisamos de implementar medidas de saúde pública adequadas, primar aqui pelo isolamento precoce e atempado de casos positivos e de colocar em quarentena os seus contactos de alto risco, detectar precocemente os novos casos de infecção por SARS-CoV-2 e quebrar aqui, então, como estava a dizer anteriormente, as cadeias de transmissão da forma mais atempada e efetiva possível. Respondendo à questão de quem? Portanto, nós temos aqui como principal pilar os profissionais de saúde, mas como o grande pilar os nossos cidadãos, a nossa população-alvo. Relativamente aqui aos profissionais de saúde, destacar que, além dos profissionais dos cuidados de saúde primários, onde estão incluídos os profissionais da Unidade de Saúde Pública do Alentejo Central, também duas unidades que foram fundamentais para a implementação deste projeto, a Unidade de Cuidados na Comunidade de Estremoz e de Évora, dois dos concelhos da área de abrangência do nosso ACES, e também as restantes unidades funcionais do ACES, uma vez que a requisição dos testes também passava pelos médicos de família dos diversos utentes. Além dos cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares, portanto o laboratório de patologia clínica que fazia aqui a análise dos nossos testes e também os restantes serviços do Hospital Espírito Santo de Évora e laboratórios privados, portanto quando não era possível responder atempadamente e o laboratório de patologia clínica nos identificava esta impossibilidade, ativávamos laboratórios privados que tinham parceria com o nosso ACES para respondermos da forma mais atempada aqui aos nossos resultados. Ainda destacar aqui no pilar dos profissionais de saúde que foi uma mais-valia a articulação entre os diversos níveis de prestação de cuidados e a complementaridade que houve entre os diversos níveis. Demos bastante valor e valorizámos cada vez mais o trabalho em equipa e fortalecemos as nossas relações interpessoais, portanto profissionais que estavam habituados às suas atividades diárias tiveram que se reorganizar as suas atividades e reorganizar serviços. Demos também primazia à formação em cascata e à capacitação coletiva para lidarmos com as adversidades do dia-a-dia e o compromisso contínuo de todos os profissionais para a resolução dos incidentes que iam surgindo foi também um ponto bastante forte aqui do nosso projeto. Temos aqui alguns dos nossos profissionais. Falando agora da população-alvo, portanto, este projeto foi implementado para dar resposta não só à população residente no ACES Alentejo Central, mas também à população não residente, quem estava no Alentejo Central em contexto de lazer, em contexto laboral. Destacar aqui os desafios que estão presentes na nossa área de abrangência, portanto, características geossociodemográficas daqui da nossa população, portanto, expressão geográfica, o envelhecimento populacional, a mobilidade dificultada e também a migração, com todas as questões relacionadas com a multiculturalidade e com todos os desafios que isso nos traz. Temos aqui duas imagens que explanam bastante bem as nossas características, o envelhecimento populacional e a dispersão geográfica. Em termos de impacto para a população-alvo, portanto, este projeto veio permitir que nós promovêssemos a equidade, promovêssemos a acessibilidade, promovêssemos a proximidade. Portanto, a equipa de testagem móvel, ao chegar in loco aos domicílios e aos locais de testagem de grupo, conseguia identificar algumas situações, algumas limitações que punham muitas vezes em causa aqui a questão do isolamento, a questão da quarentena eficaz e, portanto, quando identificavam algumas situações de caráter, muitas das vezes social, transmitiam-nos e nós articulávamos com todos os parceiros da sociedade para dar resolução aqui a estas questões. E a questão também da literacia para a saúde, porque
fazia-se uma literacia oportunística, portanto, aproveitava-se para sensibilizar a população para a magnitude e para a gravidade do problema e também para sensibilizar para a importância das medidas de proteção individual e coletivas, que são consideradas uma grande mais-valia para nós quebrarmos aqui as nossas cadeias de transmissão. Dando resposta ao quando, distinguir aqui o que foi o nosso período em análise, portanto, 1 de junho de 2020 a 31 de março de 2021, do nosso período de implementação, portanto, o projeto foi implementado a partir de 1 de junho de 2020, mas encontra-se neste momento ainda a ser implementado. De acordo com a situação epidemiológica, tem sofrido algumas variações, mas tem-se implementado desde sempre. Em termos de timeline, portanto, começou-se por formar e capacitar uma primeira equipa de estágio móvel, esta equipa de estágio móvel dos cuidados de saúde primários, que foi capacitada por profissionais dos cuidados hospitalares. Portanto, preparou-se as atividades em junho de 2020 e esta equipa começou a implementar e iniciou as suas atividades nesse mesmo mês. Em outubro, devido à situação epidemiológica no ACES Alentejo Central, houve a necessidade de formar uma segunda equipa. Foi a equipa que se formou em primeiro lugar que formou esta segunda equipa e, portanto, a partir de outubro de 2020 passámos a ter 2 equipas a implementar aqui o nosso projeto e a agilizar aqui o nosso plano de testagem. O onde já fui respondendo, portanto, na área de abrangência do ACES Alentejo Central, e podemos ver aqui nesta imagem onde se localizam as sedes da Unidade de Cuidados na Comunidade de Évora, Estremoz e também da Unidade de Saúde Pública. Destacar que o ACES Alentejo Central, a área de abrangência, tem por base 14 municípios, 7.300 metros quadrados, só para também termos aqui uma noção. Em termos de locais de testagem, foram dos mais variados. As testagens de grupos dedicavam-se sobretudo a ambiente escolar, a ambiente laboral, portanto, a empresas e também a ERPs. Eram os grandes grupos que as equipas móveis de testagem se realizavam testes. Também aqui alguns locais para também termos noção da realidade local das testagens no domicílio. E dando por fim resposta à última questão do como, destacar aqui algumas das características, alguns daqueles que consideramos ser os pontos fortes do nosso projeto. Portanto, a questão da multidisciplinaridade e da adaptabilidade, como diz o título do nosso projeto, portanto, que assumem uma importância major em situações de crise, como aquela que ainda hoje enfrentamos. A questão da qualidade e da sustentabilidade dos serviços prestados e também da capacidade de adaptação e resiliência necessárias para lidar com um contexto que é extremamente dinâmico e mutável. Em termos de promoção da qualidade e segurança do doente, a área em que alocámos aqui o nosso projeto e da prevenção do controle de infecção, portanto, destacar que foi dado cumprimento a normas de procedimento internas do ACES Alentejo Central, a normas e orientações da Direção-Geral da Saúde e sempre em prol da implementação de boas práticas nos serviços, com a utilização de equipamentos de proteção individual adequados, limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos utilizados, que eram utilizados todos os dias com as equipas de estágio móvel e também da eliminação de resíduos produzidos. E destacar, por último, que no período de análise não se registaram acidentes e todos os incidentes foram ultrapassados. Os incidentes que observamos relacionaram-se maioritariamente com os recursos materiais. Temos aqui algumas imagens que explanam isso. Em termos de resultados, foram realizados 23.452 testes moleculares de amplificação de ácidos nucleicos no período em análise. E, por último, aqui destacar a questão da replicabilidade e da transferabilidade, que é tão importante nestes nossos projetos e nestas situações que atravessamos e que ninguém estava à espera que atravessássemos. Portanto, foram elaboradas normas de procedimentos internos para garantir esta replicabilidade e foram uniformizados e sistematizados procedimentos por forma a garantir a qualidade e a segurança. Temos aqui o exemplo de algumas normas que foram elaboradas no âmbito deste projeto de intervenção e dando aqui resposta a este segundo ponto da apresentação e descrever muito sumariamente as atividades diárias das equipas móveis e da Unidade de Saúde Pública. Portanto, primariamente, a Unidade de Saúde Pública identificava um caso confirmado de Covid, executava investigação epidemiológica e rastreio de contactos, definindo necessidades de testagem. Depois, quem executava o plano de testagem era a Unidade de Saúde Pública, portanto, compilava informação sobre utentes a testar e executava a distribuição por dia, hora e local, por forma a maximizar aqui os nossos recursos, comunicando diariamente via e-mail ou telefone às equipas de testagem móvel. As equipas de testagem móvel a cada dia preparavam aqui o procedimento de testagem, portanto consultavam a informação dos utentes a testar, articulavam entre elas e distribuíam trabalho. Durante a testagem, portanto, faziam aqui a execução dos nossos testes, sempre cumprindo com os procedimentos de segurança, de forma
sistemática, dando cumprimento às normas internas e às normas da Direção-Geral da Saúde, e após a testagem entregava então as amostras ao laboratório de acordo com as capacidades de resposta, com a posterior limpeza e desinfecção de materiais e equipamentos e eliminação dos resíduos produzidos. Temos aqui um fluxograma que resume isto mesmo que eu estive a dizer, e em termos de considerações finais, dizer apenas que os pontos que nós consideramos como fortes do nosso projeto, portanto aqui a garantia da qualidade, a questão da originalidade e inovação, nunca tinha sido feito isto no ACES Alentejo Central, a garantia da sustentabilidade, o impacto na população-alvo, articulação e complementaridade de serviços e a replicabilidade e transferibilidade. Como mensagem para levar para casa, queria apenas dizer que juntos somos e seremos sempre mais fortes, e foi este o lema que nos moveu ao longo deste período. Obrigada pela atenção. Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor. Eu, antes de passarmos à fase seguinte do nosso guião, gostaria de dizer 2 ou 3 coisas muito breves, apesar de eu não fazer parte do júri, mas... Peço desculpa. Mas gostaria de dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é que qualquer um dos 4 projetos tem um potencial de aplicação nacional, digamos assim, e interinstitucional absolutamente assinalável. A segunda é que são todos prova viva do empreendedorismo local, de quem conhece de facto os problemas, de quem conhece a situação e a realidade, e são paradigmáticos de facto nesse aspecto. E gostaria só de desejar que, constituindo-se como boas práticas na saúde, na prestação de cuidados de saúde, eles possam ser assumidos também pela tutela como projetos a desenvolver de uma forma mais estruturada, mais integrada, replicando-os nos locais onde eventualmente ainda não há esta abordagem. Foi-me pedido que entregasse, de qualquer maneira, a cada um dos projetos um certificado de boas práticas. Todos eles estarem nesta fase representam de facto o reconhecimento que são boas práticas, e portanto eu vou entregar, antes de passar a palavra à doutora Ana Clara Silva, que será a porta-voz do júri, vou entregar um certificado de boas práticas a cada um dos projetos. Portanto, doutor Tiago Gabriel, por favor, com o projeto de Delete Covid. Eu peço desculpa, não saio daqui por causa do microfone. Muitos parabéns. O professor Nuno Marques, por favor, com o projeto ABC DEFGHZ Covid-19. Muito obrigado. Muitos parabéns. O doutor Diogo Almeida, com o Via Verde Covid Ambiente Escolar da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Obrigado. Muitos parabéns. E gostei do acento do Porto, porque eu sou do Porto e acho que dá um toque sempre, sempre um toque um bocadinho sexy às coisas. E finalmente, muito bem, a doutora Vera Pessoa, com o projeto A Importância da Multidisciplinaridade e da Adaptabilidade nas Equipas de Resposta à Pandemia Covid-19 no Alentejo Central, do ACES Alentejo Central. Muitos parabéns. Muito obrigado. E agora passava a palavra à doutora Ana Clara Silva, por favor. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer as belíssimas prestações. Venho de um contexto obrigatório, porque venho de um avião. No avião não se pode tirar e depois já nem se sente a diferença. Parece que estamos sempre tão à vontade com esta componente. Agradecer as palavras do Sr. Artur Vaz, já fez parte do meu trabalho e, na verdade, eu acho que todos os projetos merecem ser alavancados e serem projetados para o futuro e, portanto, parecem muito que realmente os responsáveis decisores possam pegar nestes bons exemplos. De qualquer modo, nós, júri, fizemos aqui uns pequenos apontamentos. Hoje estamos menos presentes porque o Dr. Alexandre Rodrigues, infelizmente, não pôde estar, mas estou eu, a doutora Sofia, e, portanto, em termos de género, não está equilibrado, mas está muito bem nas garras que hoje se colocam.
Aquilo que eu queria dizer, e vou se calhar começar pela sequência, portanto, a questão do Elite Covid, eu acho que aquilo que nos chamou a atenção foi efetivamente aquilo que o Soutor conseguiu dizer aqui, que na verdade a qualidade dos dados, porque foi realmente da forma como nós vimos a descrição, a qualidade dos dados foram perfeitamente reconhecidas e até já consegui fazer a publicação científica e, portanto, isso foi para nós, se calhar, aquilo que nos chamou bem a atenção e, portanto, é de valorizar. Também a questão da criação do valor 19. Na altura até pensamos que o valor 19 era ali uma referência que iria ficar como valorização da própria informática ou da própria plataforma, mas na verdade conseguiram fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tanto num espaço tão curto, uma automatização de todos os procedimentos e ainda conseguiram, digamos, montar e parece que mudar procedimentos de trabalho, mudar formas de estar no trabalho, mudar formas de fazer, digamos, o agir do dia-a-dia, porque eu acho que o que se destaca aqui nestes projetos todos é precisamente o problema caiu e tivemos todos que nos organizarmos em torno do problema. E, portanto, todos têm a gênese de terem se desenvolvido ao mesmo tempo que o problema, e isso é realmente de valorizar. Portanto, aquilo que nos chamou mais a atenção nesta dimensão foi efetivamente a qualidade dos dados e não terem descurado essa para uma valorização. Se calhar fica-nos aqui uma dúvida se fizeram sempre todas as referenciações através da equipa e se isso no futuro acaba por ser um elemento de grande pressão, como é que pensam depois replicar equipas satélite ou pelo menos se vão manter o valor 19, depois como é que ela vai se manter, porque isto parece que promete e depois nós temos que pensar na sustentabilidade futura. Relativamente ao ABC Covid, pronto, o ABC Covid também tem esta capacidade. Eu, se fosse, digamos, dar uma denominação a este projeto, eu daria que é um motor de mobilização e resposta. Porque aquilo que sobressai é precisamente a capacidade de mobilização, é uma capacidade de mobilização para um país que está ao sul. Eu se calhar tenho esta simpatia porque venho das ilhas e quando a gente na ilha consegue movimentar o mar, já ficamos muito, às vezes movimentamos demais, mas já ficamos muito satisfeitos. Eu acho que aqui tem essa mais-valia também, poder conseguir se projetar no país, tirando aquilo que são normalmente a questão dos regionalismos e a questão das distâncias e a questão daquilo que são as verticalizações das regiões. Portanto, acho que tem esta questão. E o que eu diria, doutor, é que estamos na quinta vaga, crescemos, o projeto cresceu com o problema, estamos a viver esta quinta vaga, vai ficar para sempre? Vai-se montar, vai lá ficar, é outra das reflexões que se calhar nos coloca, quando o cenário já não for de tanta pressão, não convinha desmobilizar. Portanto, é precisamente isso. Depois temos a questão da Via Verde Covid, do Tiago. Também acho que foi tão sistematizada a sua apresentação e, portanto, também conseguiu em novos procedimentos, em valor acrescentado. Aliás, partiu de 3 áreas lacunares, não é? Depois encontrou a necessidade de ter material didático, a necessidade do formulário e depois a própria automatização. Há aqui uma questão que me chamou a atenção, que foi no seu fluxograma, ou no fluxograma que foi montado, a dada altura, o caso positivo, se não tiver evidência positiva, não atua. Eu imagino que isso deve ter trazido imensos problemas, porque as pessoas reagem muito ao facto de logo a seguir. Foi um processo de aprendizagem muito engraçado, porque nós temos pessoas a comunicarem com nós, que chegamos a ter uma professora que até tomou a iniciativa de ela não colocar em casa, e que no fim nem sequer havia teste, só que tinha havido um sururu. Portanto, nós, para nos protegermos, fomos trabalhando. Essa eu penso que é sempre a maior das dificuldades, que é dizer o não. Porque o sim é facilitado e, portanto, se houver uma sequência de procedimentos, as pessoas ficam muito mais seguras e o dizer o não, porque não há evidência, é sempre mais difícil. Depois, finalmente, a questão da multidisciplinaridade e da adaptabilidade foi muito bem balizada a transformação. Eu acho que este projeto tem uma mais-valia, que é poder tirar a densidade da própria norma. Porque a norma era tão densa, e como são a maioria das normas, porque têm que ser mesmo tão detalhadas e tão esmiuçadas, que muitas vezes o grande problema é sempre a operacionalização. E aquilo que conseguiram demonstrar foi efetivamente a componente de poder tirar essa densidade
Há uma questão que, se eu olhasse para esse projeto, eu diria que a multidisciplinaridade se calhar foi mais evidente quando conseguiram mapear as questões mais pequenas de contexto e conseguirem mobilizar dentro das respostas que tinham que dar, ou porque era uma questão de isolamento, ou porque era uma questão que não estava satisfeita outras necessidades que não aquela que vos movia de testagem, e, portanto, parece que isso também foi evidenciado, ou pelo menos fica para reflexão. E pronto, muito sumariamente, queria agradecer. Depois vamos nos retirar para os devidos momentos de decisão, mas estou muito satisfeita por estar nesta etapa e nesta etapa final. Hoje já ouvi dizer, isto é só uma etapa final de um grande movimento nacional e, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Muito obrigada.